seres humanos, meu nome é Marta e hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito legal, que são os transportes que ocorrem através desta estrutura aqui, que é a membrana plasmática das nossas células. Sempre lembrando o seguinte, né, que a nossa célula eucarionte está aqui, né, que é aquela célula que tem um núcleo organizado, com material genético aqui dentro, e isso que eu estou desenhando para vocês é um recortezinho aqui da membrana, ou seja, daquela estrutura que fica delimitando a nossa célula. E obviamente que é essa estrutura que vai permitir que as substâncias entrem e saiam da nossa célula, certo? Então, só para recordar, esses aqui são os fosfolipídios, né? Esses com as perninhas, com as cabecinhas, e essas aqui são as proteínas de membrana responsáveis pelo transporte, ou seja, responsáveis por pegar coisa de fora, botar para dentro da célula, ou pegar coisa de dentro da célula e botar para fora da célula, certo? Então, coisas acontecem aqui nos fosfolipídios e coisas acontecem aqui nas proteínas. Mas tudo isso respeitando um processo todo, que é um processo de concentração de substâncias. Então, a gente tem que relembrar um pouquinho do quê? O que é uma substância hipertônica, o que é uma substância isotônica e o que é uma substância hipotônica, que a gente vai relembrar um pouquinho. Mas só para adiantar, o que passa pela camada de lipídios? Passam duas coisas assim extremamente importantes. Os gases, no caso da célula, né? Então nós temos o que, gente? Oxigênio e gás carbônico, que a célula produz o gás carbônico aqui dentro, né? Pelo processo todo de respiração e manda para fora esse gás carbônico. Então ele passa aqui pelos lipídios. E o oxigênio, gente, que está lá fora da célula e a gente precisa de oxigênio para gerar energia. E esse oxigênio também passa através dos lipídios da membrana. É isso que a gente tem que entender. Outras substâncias que a gente chama de substâncias hidrofóbicas, né, ou seja, que não gostam de água, elas também passam por onde, gente? Pelos lipídios de membrana. Combinado assim? Então nós temos gases e substâncias hidrofóbicas que passam pelos lipídios de membrana, mas sempre respeitando um gradiente de concentrações que eu já vou explicar já o que é. Essa daqui que é aquele canal proteico, né? O canal de proteína, né? Dá para vocês perceberem aqui meu canal de proteína bonitinho, né? Se vocês usarem sua visão raio-x, você vai enxergar que essa proteína é tridimensional e aqui dentro tem um canal. Então, substâncias passam através deste canal, certo? Ou para entrar na célula ou para sair da célula. E substâncias têm que ser auxiliadas por essa outra proteína aqui, que é a proteína o quê, gente? Carregadora. Então, a substância, para ela entrar, ela tem que ser carregada por esta proteína. Então, a gente vai lembrar da proteína carregadora por conta da difusão facilitada, que eu já vou explicar já o que é. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente, que vocês não fujam, é essa estrutura da membrana para vocês entenderem o que eu vou falar a partir de agora. Tudo bem? Então é isso. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre o transporte através das membranas, a gente precisa entender um pouquinho sobre soluções, né? Então, eu pergunto para vocês, quando eu falo assim, ó, o que é uma solução? Aí, de novo, né, eu tenho que me render à química, tá? Porque isso daqui é química, né? Então, eu tenho o quê? Solução é uma relação existente entre o quê, gente? Entre um soluto, certo? Um soluto que pode ser, por exemplo, um sal, o NaCl, tá? Isso é um soluto. E a solução é a relação do soluto mais o que, gente? Mais o solvente. Qual é o solvente que nós temos em maior quantidade nas nossas células? A água, óbvio, né? Então, quando eu falo, olha, uma solução, eu estou falando o que, gente? Quando eu tenho uma relação entre um soluto, que pode ser um sal, pode ser um açúcar, pode ser um aminoácido, e o solvente,
que no nosso caso, das nossas células, o maior solvente que nós temos é a água, tá? Então, quando eu falo em solução, eu tenho 3 tipos de soluções existentes e possíveis, né? Primeiro tipo, gente, uma solução hipertônica. O que seria uma solução hipertônica, gente? Quando eu tenho muito soluto para uma quantidade de solvente. Por exemplo, água do mar, né? A água do mar, em relação às nossas células, é uma solução hipertônica. Ou se você pegar e errar a mão lá no seu suco que você está adoçando, né? E botar muito açúcar, é uma solução hipertônica. O que significa isso? Que eu tenho muito soluto em relação ao nosso solvente. Gravem isso. Aí eu tenho outro tipo de solução, que é uma solução que nós chamamos de solução hipotônica. Gente, hipo é o quê? Pouco. Hiper é muito, hipo é pouco. Então, é quando eu tenho uma relação assim, eu tenho uma quantidade menor, muito ínfime, né? Muito pequenininha de soluto em relação ao nosso solvente. Por exemplo, se eu falar de água destilada, que eu quase não vou ter solvente nenhum, soluto nenhum, tá? Então, a solução hipotônica é uma quantidade pequena de soluto em relação ao nosso solvente. E eu também tenho uma outra solução, que é o que nós chamamos de solução isotônica. O que significa isso, gente? Que eu tenho um equilíbrio entre soluto e solvente, que é o que normalmente acontece, né? As nossas células buscam sempre o equilíbrio, não esqueçam isso, tá? A gente constantemente vive buscando equilíbrio entre o meio externo e o meio interno das nossas células. Então, isso daqui é a base para a gente entender os transportes através da membrana. Então, vejam, primeiro você tem que recordar aquela estrutura da nossa membrana, o que passa pelos lipídios de membrana, o que passa pelas proteínas. E segundo, vocês têm que ter isso aqui em mente. O que é uma solução hipertônica, hipotônica e isotônica, tá? Para quê, gente? Porque para eu trabalhar esses transportes, vocês têm que ter em mente essa estrutura. Combinado? Então, seres, quais são os tipos de transportes? Já que a gente vai falar, né, sobre os transportes através da membrana, então nós temos 2 tipos de transportes, tá? Eu tenho um transporte que nós chamamos de transporte passivo, tá? Esse transporte passivo, ele acontece sem gasto de energia pela célula, tá? Agora, quais são os tipos de transportes passivos que eu tenho? Eu tenho a osmose e eu tenho a difusão, certo? E o que vocês necessariamente têm que saber? Que osmose é o transporte de solvente. Isso é uma coisa mega importante, tá? Então, o solvente que nós temos dentro das nossas células, que a gente vai lidar muito com eles, qual que é? A água, como eu já falei para vocês. Então, osmose é transporte de solvente e difusão é o transporte de soluto. Então, isso vocês não podem esquecer jamais. Osmose é transporte de solvente e difusão é transporte de soluto. Só que a difusão, eu tenho 2 tipos de difusão. Uma difusão que é chamada de difusão simples, que nós vamos ver na próxima aula, e uma outra difusão, que é a difusão facilitada, que nós também veremos na nossa próxima aula, tá? Então, eu tenho difusão simples e facilitada, sem gasto de energia. Osmose, que é transporte de solvente, sem gasto de energia. Além disso, eu também tenho o quê, gente? Eu tenho um transporte que eu chamo de transporte ativo.
Então, o transporte passivo é aquele transporte sem gasto de energia. E o transporte ativo é o transporte com gasto de energia pela nossa célula, tá? O passivo é o que a gente vai ver agora, osmose, que é solvente, e difusão, que é soluto. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esses dois tipos aqui de difusão simples e facilitada e do transporte passivo, o transporte, ativo, que é com gasto de energia, beleza? Olhem só, quando vocês visualizam esse desenho, esse monte de corações aqui, significa o quê? Que o solvente, no nosso caso, o nosso solvente maior aí, que é a água, tá? Ele é o quê, gente? Apaixonado por quem? Pelo soluto. Gente, então, onde eu tenho solvente, o que essas paixões vão fazer aqui? Quando o solvente visualizar um espaço cheio de soluto, o que o solvente vai fazer, gente? Vai migrar para esse espaço cheio de soluto. Na tentativa do quê? De ir lá e ficar no meio deles, né? De ir lá e fazer o quê, gente? Tentar dispersar esse soluto. Então é isso que vocês têm que ter em mente, né? Quando a gente fala de transporte de substâncias, o nosso solvente, o que ele vai fazer? Ele sempre vai se direcionar onde eu tiver maior concentração do que, gente? De soluto. Então, quando o nosso solvente está no meio de menor concentração de soluto, ou seja, eu tenho pouquinho soluto aqui e tenho mais soluto aqui, o que vocês acham que esse solvente vai fazer, já que ele ama o soluto? Ele vai fazer o quê? Se direcionar onde eu tenho o quê? Maior concentração de soluto. Entendem? Então, quando o solvente está saindo de um meio com menor concentração de soluto, certo? E migrando para um meio de maior concentração de soluto, isto daqui se chama osmose. Certo? Então, a osmose é justamente o processo de transporte quando o solvente sai de um meio de menor concentração de soluto e migra para um meio de maior concentração de soluto. Para quê, gente? Para tentar dissolver isso daqui, para tentar buscar o equilíbrio. É isso que a gente tem que pensar. Olha, eu estou buscando o equilíbrio. Eu estou saindo daqui que eu tenho pouco soluto e migrando para cá onde eu tenho muito soluto, para tentar dissolver isso daqui. Mesmo porque o solvente é o quê? Apaixonado pelo soluto. Então, onde tiver soluto, o solvente vai estar migrando para aquela região. Entendem isso? Quando eu tenho a membrana aqui no meio, o que vai acontecer, gente? Este solvente vai passar através da membrana para que eu possa, então, igualar esses dois meios dentro da, o meio interno da célula com o meio externo da célula. Isso daqui se chama osmose. Só para reforçar um pouquinho a questão da osmose, né? Veja bem, eu tenho o meio A, que se você perceber, né, nós temos esses pontinhos rosa que são o quê? Soluto. E o meio B, também com um monte de pontinho rosa. Se você imaginar assim, ó, daquelas nossas soluções hipertônica, isotônica e hipotônica, o que nós temos aqui? O meio A é uma solução o quê, gente? Hipotônica. Por quê? Porque eu tenho pouco soluto em relação ao solvente. O meio B, nós temos uma solução o quê, gente? Hipertônica. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um monte de soluto em relação ao solvente. Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: no meio das duas, né, dos dois meios, no meio dos dois meios é bom, né? Eu tenho o quê, gente? Eu tenho uma membrana, que é uma membrana o quê? Semipermeável, que é o caso da nossa membrana plasmática, certo? E essa membrana é permeável
ao solvente. Se essa membrana for permeável ao solvente, como é que eu vou igualar os dois meios, gente? Contem para mim. Vou igualar de que maneira? O solvente sai do meio de menor concentração e migra para o meio de maior concentração. Fazendo o quê? Aumentando, obviamente, a quantidade de solvente aqui e diluindo esse soluto. Então, quando isso acontece, nós temos o processo de osmose, certo? Sempre a água saindo do meio, no caso eu estou falando a água que é nosso maior solvente, né? A água saindo do meio de menor concentração e migrando para um meio de maior concentração. Aí eu vou dar um exemplo bem prático, né? Se você convidar alguém para ir na sua casa almoçar e você temperar a salada de alface antes da pessoa chegar, o que vai acontecer com a folha de alface quando a pessoa chegou meia hora depois? Ela vai estar murcha. Por quê, gente? Porque você temperou a folha de alface com vinagre, limão, sei lá, né? E sal. O meio externo da folha de alface vai estar o quê? Hipertônico. E o meio interno da folha de alface em relação ao meio externo vai estar o quê? Hipotônico. Então, o que vai acontecer com a água de dentro das células da folha de alface? Vai fazer o quê? Vai migrar para o meio de maior concentração e a alface vai fazer o quê? Murchar. E aí você passa a maior vergonha, né? Então não pode fazer isso, certo? Então não tempere antes da salada. Outra coisa, gente, você vai lá, tá na piscina, todo lindo, nadando, né? Você vai ficar, sei lá, 2 horas na água, quando você sai, como é que tá a ponta do seu dedo? Tudo murchinho, não tá? Por quê? Lá na água da piscina ou na água do mar, era o quê? Hipertônica. E as suas células estavam o quê? Hipotônica em relação a essa água. Você ficou um monte de tempo lá, a água de dentro das suas células migraram para fora e você enrugou todos os seus dedinhos. Então não faça isso também, certo? Então esse é o exemplo que nós temos do quê? De osmose. E obviamente que a gente tem exemplos práticos no nosso corpo, né? Então se eu pegar uma célula como a hemácia e colocar essa hemácia no meio hipertônico, essa hemácia vai fazer o quê, gente? Perder água para o meio e a hemácia vai murchar, literalmente, tá bom? Gravem isso, porque isso sempre cai no vestibular. Então, só para simplificar para vocês, né? Então, a osmose, como eu acabei de falar, é a passagem do solvente do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração. Isso ocorre sem gasto de energia pela nossa célula, tudo bem? Que a célula sempre gasta energia com as atividades. A difusão vai ser o quê, gente? O transporte do soluto do meio de maior concentração para o meio de menor concentração de soluto, óbvio, né? E quando acontecer nesse processo, nós também não teremos gasto de energia, combinado assim? Então, se eu estiver falando osmose nesse sentido, difusão nesse sentido, sempre a favor de um gradiente de concentrações, eu não terei gasto de energia. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a difusão, como é que o soluto sai do meio mais concentrado e migra para o meio de menor concentração, combinado? Então, gente, ó, a difusão, como eu falei para vocês, é o transporte de soluto. Sempre tenham isso em mente, tá? Difusão liga com transporte de soluto. Tudo bem? O que acontece, então? Eu tenho uma difusão sem gasto de energia. Tudo bem, gente? Então, é o soluto sendo transportado sem gasto de energia. Eu tenho uma difusão que ocorre com gasto de energia, ou seja, o meu soluto sendo transportado com gasto de energia. Sem gasto de energia é quando eu estou fazendo o quê? Quando eu estou migrando de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, tá? Vou dar um exemplo para vocês, eu acho que vocês vão entender. Pense o seguinte, você está dentro do metrô às 6 horas da tarde, tudo bem? O que acontece?
se você está lá na plataforma com aquele monte de gente, você está no meio o quê? Muito concentrado, não é isso? Concentrado de seres humanos, tá? Imaginem que nesse momento chega um trem e que esse trem está vazio, tem meia dúzia de pessoas lá dentro do trem. Abriu a porta do trem. O que você acha que vai acontecer? Você está parado lá na frente, o que vai acontecer? Você vai ser arrastado para dentro do trem sem gastar energia, não é? Porque, gente, as pessoas vão te empurrar para dentro do trem e você não vai gastar energia. Pronto, é isso. Ó, o meio de maior concentração, o soluto, né, que seriam as pessoinhas, passam para o meio de menor concentração sem gasto de energia. Acabou, tá? Então, se você pensar isso na célula, é a mesma coisa. Se eu tenho lá fora, por exemplo, eu tenho uma grande concentração de gás carbônico fora da minha célula, tá? Muito concentrado. E aí, dentro da célula, eu tenho uma baixa concentração. Vamos pôr oxigênio que é melhor, né? Porque o oxigênio sempre tem que entrar na célula. Então, lá fora da célula, eu tenho uma grande concentração de oxigênio. E dentro da célula, eu não tenho oxigênio nenhum. O que vai acontecer naturalmente? O oxigênio de fora da célula passa para o interior da célula sem gasto de energia. Igual você na plataforma do trem, cheia de gente, o trem vazio, o que vai acontecer? Vai passar sem gasto de energia. Entenderam isso? Agora imagina o contrário, tá? Quando eu falo com gasto de energia, eu faço um trabalho contrário. Eu saio do meio de menor concentração e migro para o meio de maior concentração, ou seja, ao contrário. Então, gente, vou dar o exemplo do trem de novo. Imagina, né, que você está dentro do trem, com pouca gente. E lá fora na plataforma está cheio de gente. E você está tentando sair do trem enquanto as pessoas estão tentando entrar. O que vai acontecer? Você vai gastar muita energia para sair de dentro do trem e ir para fora do trem, entenderam? Por quê? Porque lá dentro tem pouca gente e lá fora tem muita gente querendo entrar. Então você vai gastar energia, você vai ter que se empurrar, ser empurrado, alguma coisa assim, para poder sair. É a mesma coisa que acontece na nossa célula. Se eu tenho um meio de menor concentração e eu tenho que tirar a substância daqui de dentro e passar lá para fora, eu tenho que ter alguém tem que me empurrar para fora. E esse alguém que me empurra é o quê, gente? É a energia que nossa célula vai gastar para tirar essa substância de dentro dela. Tudo bem? Então, seres, esse foi um resumão, né, do que a gente viu de osmose e difusão. E não percam, na próxima aula a gente vai falar sobre difusão com gasto de energia e difusão simples e facilitada, que aí eu vou explicar melhor isso para vocês, tá bom? Encontro vocês, então, na nossa próxima aula. Beijinhos e até mais! Agora eu entendi!